o Donald Trump e a Casa Branca mandaram um recado aí para o regime iraniano, tá? Avisaram que qualquer ataque que o Irã faça aos Estados Unidos, eles vão ter uma resposta contundente, tá? Então, daqui, ó, os Estados Unidos emitiram um alerta ao regime iraniano em meio ao aumento das tensões. Não brinquem com o presidente Trump, foi a mensagem. O Departamento de Estado enviou uma mensagem forte a Teherã após receber relatos sugerindo que a República Islâmica poderia atacar bases dos Estados Unidos. Tá? Eles, então, emitiram esse alerta em uma semana, senhor Sepúlveda, que está marcado aí por diversas reviravoltas dentro do Irã. Nós tivemos uma mensagem muito forte do presidente Donald Trump, onde ele conclamou a população a permanecer nas ruas, tomar as instituições e prometeu que a ajuda estava chegando. Inclusive afirmou que todas as negociações com o regime dos ayatolás, elas estavam suspensas. Isso porque o regime iraniano estava já agendado para, na quinta-feira, começar enforcamentos públicos daqueles que não foram executados a sangue frio pelo regime, seriam enforcados publicamente. As pessoas ouviram o presidente americano, foram para as ruas, né? E tivemos, inclusive, um ataque americano ao Irã, que foi iniciado, isso já está comprovado, tá, pessoal? Na quarta-feira, ele foi iniciado, mas antes da Força Aérea Americana entrar em território iraniano, esse ataque foi abortado pela Casa Branca. O presidente Donald Trump abortou. Os motivos desse abortamento aí não estão claros ainda. Há informações de que houve um pedido também que veio de Benjamin Netanyahu, tá? O primeiro-ministro de Israel. Não temos mais informações também ainda sobre isso. As informações estão correndo bem lentas nesse sentido. A verdade é que o regime iraniano continua com os prisioneiros, mas não fez os enforcamentos públicos conforme previsto. O presidente Donald Trump tirou isso como um sinal de boa-fé. Mas a verdade, senhor Sepúlveda, é que isso desmobilizou as pessoas das ruas. Na noite de quinta para sexta, nós tivemos um esvaziamento, as pessoas não foram para as ruas, até prevendo que poderia ter um ataque, e daqui a pouquinho o senhor Sepúlveda está conosco de volta, pessoal, prevendo que haveria um ataque, e nós tivemos logo em seguida, né, na noite de sexta para sábado, um número muito menor de pessoas que foram às ruas, tá? Então, esse número diminuiu bastante, né, das pessoas que estão nesse momento nas ruas. Foi um efeito, né, de uma espécie de balde d'água fria, porque a ajuda prometida, por algum motivo, ela não veio, né, meu caro? E aí, senhor Sepúlveda, para complementar aqui toda a informação e o senhor trazer o comentário aprofundado do senhor, nós tivemos, depois da publicação desse aviso dado pela Secretaria de Estado americana, uma postagem do Ayatollah Khamenei, que praticamente aí desafiou os Estados Unidos da América. E disse aqui, ó: consideramos o presidente dos Estados Unidos, no caso Donald Trump, culpado devido às vítimas, aos danos e à difamação que infligiu à nação iraniana. Bom, segundo Khamenei, senhor Sepúlveda, o Donald Trump é o responsável por todas as pessoas assassinadas a sangue frio pelo regime dele. Pessoas executadas com tiro no peito, na cabeça, pessoas executadas em becos, sequestradas dentro de casa e enviadas para enforcamento público, que até o momento ainda não aconteceu, mas pode começar a ocorrer a qualquer momento. São várias camadas que nós temos aqui para analisar nessa pauta, meu caro. Então, por favor. Olha, Paulo, começando por essa afirmação final, essa acusação final, isso é uma arte revolucionária, não é? A inversão da culpa e a inversão da realidade e a inversão da verdade.
Então, eles mataram, assassinaram, fizeram todo o tipo de crimes contra milhares e milhares de pessoas que estavam protestando nas ruas. E depois dizem que o Trump é o culpado por isso. Houve muitas, nós sabemos que houve muitas pressões ali no Oriente Médio para que não se desse o ataque dos Estados Unidos. Seria muito longo agora entrar aí em todas as pressões que houve, tudo o que foi feito ou não foi feito para que esse ataque fosse abortado, literalmente, porque ele já estava em fase de desenvolvimento. Ele, digamos assim, a fase inicial começou sem haver um ataque, não é? Mas a movimentação já se tinha iniciado. Então, esse seria um primeiro ponto. Há uma análise feita por agora não me lembro, mas um dos analistas do Jerusalem Post, que trata de um assunto preocupante, que é o estilo que, infelizmente, vai caracterizando o Trump, que é de fazer promessas e ameaças e depois recuar. Então, ele disse que as pessoas podiam ir para as ruas, que elas iriam ter uma ajuda e a ajuda não vem. Nós poderíamos fazer similitudes dessa atitude em outros casos. E eles falavam exatamente disso. Eles diziam o seguinte: quando as pessoas se derem conta de que a ajuda prometida não veio, vai acontecer que os movimentos nas ruas vão diminuir porque as pessoas vão ficar com medo, não ter um apoio que lhes possa garantir essa liberdade de manifestação. E é o que está acontecendo. Nós sabemos que há manifestantes ainda nas ruas, mas já diminuiu o número. Por quê? Porque as pessoas ficam receosas. Então, esse é um dos pontos dessa questão do Irã. Agora, eu acho que aí há toda uma série de dúvidas quanto ao que vai acontecer ou não vai acontecer. Por quê? Porque, se bem que há uma evidência de que não há uma unidade propriamente nos protestos do Irã, não se pode dizer que todo mundo está protestando da mesma forma e exigindo a mesma coisa. O que é fato é que cresceu na população iraniana que veio às ruas o desejo de uma restauração da monarquia. Não estou dizendo que é de todo o mundo, mas isso cresceu muito. E cresceu inclusive com medidas internacionais. Nós vimos aqui, por exemplo, os protestos em Londres, que houve uma substituição na embaixada da bandeira atual do Irã pela bandeira da monarquia persa, né? Bom, isso mostra que ali toda a questão do Oriente Médio, e nós depois também até podemos falar sobre isso, sobre a questão de Gaza, que também se prende a isso, né? Isso mostra que há uma muito grande e também essa advertência feita pelas autoridades americanas foi feita pelas autoridades militares de Israel, que disseram o seguinte: que o Irã nem sonhe em atacar Israel como se forem atacados pelos Estados Unidos, porque aí eles responderiam de uma maneira fulminante. Portanto, Israel também já se posicionou nessa questão. O que me parece agora, alargando mais as vistas, Paulo, nós temos um regime da Venezuela que está sendo balançado.
eu, pessoalmente, tenho muitas perplexidades e muitas... estou um pouco assustado com as coisas que estão acontecendo na Venezuela, como elas estão acontecendo. Mas o que é fato é que o regime está sendo abalado. Ora, nós sabemos que o regime tem uma ligação profunda, não é uma ligação superficial, tem uma ligação profunda com o regime do Irã, com a questão do nuclear do Irã, com a questão do petróleo, com a questão do ouro, e com a questão revolucionária da presença do Hezbollah dentro do território venezuelano para treinamento e para usar as estruturas do Estado venezuelano para fazer lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e outros tráficos. Então, o que eu me pergunto é o seguinte: qual a ligação nesse momento da crise que está vivendo o Irã com a crise que está vivendo a Venezuela? Não há uma libertação da Venezuela ainda. A própria Maria Corina Machado disse que ela, ao falar com o Trump, disse que os venezuelanos acreditam na ajuda do Trump para libertar a Venezuela. Portanto, ela não está libertada e é fato. Estamos, como ela disse, temos uma comunista à frente da Venezuela, que é Delcy Rodrigues. Bom, mas esse aparato de poder, que era extremamente ligado ao aparato de poder do Irã, qual é, nesse momento, a ligação entre uns e outros? Essas ligações, nesse momento, não estão sendo arquivigiadas pelos serviços de inteligência de Israel, pelos serviços de inteligência dos Estados Unidos? Seria um absurdo achar que não. Portanto, agora há uma dificuldade extra nessa relação. O que está acontecendo na Venezuela, como é que isso repercute no Irã? E o que está acontecendo no Irã, como é que repercute ali na Venezuela? Podíamos acrescentar mais um pouco, Paulo, que são os ataques que têm havido ao Hezbollah no Líbano. O Hezbollah que é financiado e armado pela própria Irã. Depois há um outro problema, Paulo. Foi apreendido um navio iraniano que estava levando armas para a Rússia. E aí? O Irã vai continuar a fornecer armas para a invasão da Ucrânia? Enfim, Paulo, acho que eu não tenho respostas para muitas dessas perguntas, mas acho que pôr as perguntas é necessário para nós vermos que há uma complexidade maior nisso aí. Pois não, meu caro. É só acrescentar uma coisa, só para dar um exemplo da complexidade. Todos nós sabemos que há uma base militar americana no Catar. O Catar agora foi chamado para fazer parte dessa espécie de autoridade mundial que vai cuidar de Gaza. Qual seria a posição do Catar quanto a um ataque ao Irã? Uma dúvida. A posição do Catar é contra, né? O Catar, o Catar é o Lula do Oriente Médio. Ele finge que é aliado do Ocidente, mas ao mesmo tempo patrocina e protege todos os criminosos, terroristas. Eu classificaria o Catar como o Lula do Ocidente, né? do Oriente Médio. Sim. É como eu vejo o Catar, senhor Sepúlveda, porque, como eu posso colocar aqui, um governo que tem um fundo de 3 trilhões somente para fazer propaganda e utiliza isso, inclusive, para dar guarita para toda a elite do Hamas dentro do seu país, enquanto eles estavam sequestrando o povo, fica complicado, né? Só que os petrodólares do Catar, eles são muito importantes,
Vale lembrar do escândalo que aconteceu, né? Foi algo que isso é tanto acontecimento que está ocorrendo, mas gerou um escândalo nos Estados Unidos, o presente que o emir do Catar deu para o Donald Trump, né? Que foi aquele jato, um Boeing, foi um Boeing, deixa eu ver aqui, só para trazer a informação corretamente. Trump ganha avião de presente. Aqui, ó. Trump aceita a Boeing 747 de luxo do Catar, né? Anunciou o Pentágono. E é uma aeronave, assim, absurdamente grande, com vários confortos de luxo e tudo mais. É o que a gente vê o que o Catar faz. Eles compraram a Copa do Mundo de 2022, há diversas investigações por corrupção dentro da Europa, há diversos políticos, né? É o que a gente está assistindo, é o que a gente está vendo nesse exato momento o Catar fazendo. Então, eles compram com um poder econômico, influência, alcance para tentar mudar a visão do que as pessoas têm quanto ao país, mas enquanto isso eles estão financiando todas as frentes revolucionárias que a gente tem pelo mundo. Isso chama muita atenção quanto a essa questão do Catar. Quanto à pauta em si, senhor Sepúlveda, colocando aqui mais um questionamento para a nossa audiência, que é o seguinte: nós sabemos que uma coisa que, por mais que o governo Trump ele esteja dividido em duas alas muito claras, uma coisa é uníssona dentro da administração, que é a China é o grande problema que os Estados Unidos precisam enfrentar no restante desse século. Quando a gente começa a observar o que está acontecendo na Venezuela, o próprio Irã, a questão do Hamas, né, e aí tudo que vem junto no bojo da Venezuela, Cuba, o Foro de São Paulo e tudo mais, a gente percebe que o interesse dos Estados Unidos parece ser cada vez mais restringir o alcance chinês do que necessariamente promover uma agenda de, entre aspas, libertação desses países, seja a Venezuela, seja o regime iraniano. Se a gente olhar o que aconteceu no Irã, o discurso foi um pouco parecido depois da Guerra dos 12 Dias. Não, agora eles vão se emendar e vão fazer o que a gente está pedindo para eles, porque se eles não fizerem, vai chover bomba de novo. E eles não estão fazendo. A mesma coisa está acontecendo na Venezuela. Nós vimos, né, o John Ratcliffe, o diretor da CIA, visitou a Delcy Rodrigues essa semana. Mais informações estão saindo. Inclusive, saiu um vídeo, né, nós vamos mostrar aqui hoje, do resgate da Maria Corina Machado. Não foi feito pelo exército americano, tá, pessoal? Foi feito por um grupo de mercenários privados, tá? Que realizou essa operação. Então, talvez seja a hora de começar a olhar a questão com uma lupa um pouco mais ampla. Esse é o questionamento que eu deixo, senhor Sepúlveda. Eu gostaria de ouvir o senhor sobre isso. Os Estados Unidos, a administração Trump, nesse momento, esteja trabalhando para prejudicar a China, não necessariamente para ajudar as populações desses países que estão sendo utilizados aí em conluio com a China. Tá? Só que, por conta do papel que os Estados Unidos sempre tiveram nos últimos 80 anos, né, no pós-Segunda Guerra Mundial, ainda há uma confusão de intenções no próprio discurso que vem. A gente percebe que o discurso que vem, por exemplo, pró-povo venezuelano, iraniano, ele é muito forte em uma ala do Partido Republicano, mas não necessariamente naquela que está tomando as decisões. E causa essa confusão na hora de analisar os discursos, as intenções e qual que é a visão de fundo. Acho que é um questionamento válido que precisa começar a ser feito, mas eu gostaria de ouvir o senhor sobre isso, senhor Sepúlveda. Olha, Paulo, eu não posso deixar de concordar com você, não é? Porque é isso, é esse problema que nós estamos assistindo. Por exemplo, eu vi um estudo bem feito, uma análise bem feita sobre
a intenção do Trump e da administração Trump de asfixiar economicamente a China, inclusive com a questão do petróleo. Então, a Venezuela era uma grande fonte de petróleo para a China. E um petróleo que era muito abaixo do preço, portanto, a China tinha interesse em pegar esse petróleo e tinha interesse em estocar esse petróleo, porque é necessário para eles, para a situação que eles estão. Então, haveria uma maneira de conduzir uma política que fosse exatamente quebrar o regime corrupto da Venezuela, pegar esse regime, impedi-lo que ele faça tráfico de petróleo, que esse é o nome, né? E depois também a situação do Irã iria ajudar nessa quebra do lado do petróleo econômico da China. Isso é muito importante. Claro que é importante. E claro que é uma estratégia de longo prazo. E é uma estratégia é uma estratégia que precisa ser considerada. Além disso, por exemplo, ainda ontem falava com pessoas que estiveram nos Estados Unidos recentemente, por exemplo, o preço do combustível nos Estados Unidos está caindo, porque era um problema que estava havendo dentro dos Estados Unidos. Muito bem, tudo isso é válido. Mas então, para que isso dê certo, vale tudo. Inclusive manter uma comunista no poder, manter o aparato da repressão. Até agora, não houve o desmonte do aparato da repressão na Venezuela. Inclusive, vamos trazer informações mais à frente aqui nesse programa sobre isso, né, Sr. Sepúlveda? Sobre isso. Fica essa dúvida. Quer dizer que vale tudo, desde que entreguem o que o Trump diz. Não, ela está entregando tudo o que nós queremos, mas tudo é o quê? Não está porque os presos não estão sendo libertados. Não é? Aqui os presos não estão sendo libertados. O Diosdado Cabello já avisou, não. A maior parte dos presos não vai ser só porque são criminosos comuns, que é a linguagem de todas as ditaduras. Então, fica essa perplexidade, não é, Paulo? Fica essa perplexidade. Depois, com o Irã foi a mesma coisa. Antes mesmo dessa questão dos enforcamentos ou não, quando estava no auge das mortes e dizendo que os Estados Unidos ia ajudar, os ayatollahs ligaram para o Trump e disseram que queriam conversar. E o Trump disse, não, eles já estão dizendo que querem conversar. Quem sabe a gente faz um acordo com eles. Bom, mas espera aí. Mas vai fazer um acordo com um regime tirânico que está no poder oprimindo o povo e só porque ele vai fazer... E, inclusive, ele fala, não podemos até começar a negociar um novo acordo nuclear. Mas que acordo nuclear se eles nunca têm respeitado nada? Então, isso é um pouco assustador, Paulo. E é uma visão mercantilista e imediatista das relações internacionais. Porque você não pode permitir que as relações internacionais sejam apenas interesses. Há sempre interesses, mas existem interesses morais também. Eu hoje vi uma live de uma pessoa muito venezuelano que tem tido um trabalho muito sério sobre mapeamento de todo como era o regime, como é o regime, quem são as pessoas-chave, etc. Bom, ele disse uma coisa que eu achei muito interessante. Ele disse o seguinte, desculpem, a Venezuela não vai se restaurar apenas por uma questão econômica, apenas por uma questão de relações internacionais.
Não, existe a necessidade de uma reparação moral. É necessário que o povo venezuelano seja, digamos assim, que haja uma desculpa ao povo venezuelano do ponto de vista moral por tudo que foi feito com ele. A expulsão do país, forçar os venezuelanos a saírem, foram quase 8 milhões de pessoas. 8 milhões de pessoas é praticamente a população de Portugal. Depois, pessoas que foram presas, que foram mortas, foram executadas, foram raptadas, a economia que foi destroçada, o país tornado um centro de criminalidade internacional, etc. Isso não basta agora dizer assim, agora vamos então vender o petróleo, vamos fazer não sei o que, está tudo... Não. Eu gostei muito. É preciso uma reparação moral. E mais, Paulo, é preciso uma reparação moral, inclusive dos países que foram coniventes, dos regimes que foram coniventes com esse regime. E nós sabemos... E aí não sobra quase ninguém, né, senhor Sepúlveda? Não sobra quase ninguém. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto.